Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Irmãs e irmãos, bem-vindos ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho proposto para o 26º domingo do tempo comum. Jesus já em Jerusalém, depois de sua entrada triunfal, capítulo 21, versos 28 a 32. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Irmãs e irmãos, começou a ficar tenso. Jesus entrou em Jerusalém e a abordagem por parte da elite religiosa, cultural, social, econômica dentro da cidade santa, a reação dessa turma é furiosa. Provocam Jesus e cercam-no, tentando tirar dele alguma palavra para condená-lo. E ele, sem absolutamente nenhuma reserva de medo e nenhuma linguagem de concessão simpática aos ouvidos dos errados no caminho da fé, dirige esta palavra aos sumos, aos sacerdotes e aos anciãos do povo. Depois, no versículo 31, diz sumos sacerdotes e anciãos do povo. A elite, sumos sacerdotes, é o topo da hierarquia religiosa. Os anciãos do povo, uma espécie de conselho político num país invadido pelo Império Romano, sem um poder político próprio. Esse conselho dos anciãos do povo corresponde à instância que o povo de Israel tinha como gente daqui, da nossa pátria, que tem o bom senso para nos orientar naquilo que nós não reconhecemos a autoridade do poder político e da justiça do Império Romano. Então aqui, duas pontas, assim, o topo das 2 elites, a religiosa e a social, anciãos do povo e sumos sacerdotes. Jesus conta uma historinha. Um homem tem 2 filhos. Dirige-se ao primeiro: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero, mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro e disse a mesma coisa, quer dizer, vai trabalhar na minha vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. A pergunta desconcertante de Jesus: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Irmã e irmão, hoje também essa pergunta deve incomodar-nos profundamente. O que é fazer a vontade de Deus? É ter uma boca sempre aberta para falar coisas lindas da religião, das normas e das regras religiosas, dos costumes e das tradições da religião, ou
fazer a vontade de Deus é entrar na seara da missão que Deus nos confia para enfrentar no mundo a obra que Deus espera que realizemos? Jesus pergunta qual dos dois fez a vontade de Deus. Os sumos sacerdotes e anciãos responderam o primeiro, quer dizer, aquele filho que escutou o pai, disse não quero, mas depois mudou de opinião e foi. Deus conta sempre, sempre, ao falar conosco, Deus conta sempre com a importância de dar-nos a oportunidade de mudar de opinião. É curioso porque às vezes mudamos de opinião para pior, mas podemos também mudar de opinião para melhor, o que se chama metanoia, mudar a mentalidade para mudar a meta. Aquele filho que foi tão seguro, dizendo ao pai, não quero, depois deve ter refletido no seu coração, meu pai é tão bom. De novo lembra a imagem, como domingo passado, o relato, o filho pródigo, que lá, tratando de porcos, querendo comer a comida dos porcos, pensou, meu pai é tão bom, quantos empregados dele vivendo e tendo pão com fartura e eu aqui. Por que eu não vou ajudar meu pai? Eu vou voltar, vou dizer, pai, pequei contra Deus e contra ti. Sim, pai, eu vou trabalhar na vinha. O que conta para Deus é nossa coragem de viver uma liberdade interior. Os fiscais da religião, nós vivemos hoje no mundo enfadonho dos fiscais da religião. Movimentos ideológicos cada vez mais incham e inflam o ambiente da igreja. Essa gente rigorista da norma, da tradição, dos costumes, que pensam que é o modo de vestir, é o modo de tomar a Eucaristia, que faz a Eucaristia valer alguma coisa. Não ponha confiança na Eucaristia, mas no modo com que eles acham que deve ser recebida a Eucaristia. Não ponha confiança em Deus, mas ponha confiança nos seus modos. Sumos sacerdotes e anciãos do povo. Jesus dirige a eles uma palavra dura. Em verdade, vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque tem cobradores de impostos e prostitutas que escutam a pregação da igreja e mudam de ideia. E tem gente que está dentro da igreja como sumos sacerdotes e os anciãos, pode o Papa falar, eles dizem, esse não é meu Papa. Pode os bispos falarem, eles dizem, esse bispo não é da minha linha. Pode os padres pregarem, os diáconos pregarem, eles dizem, esse tem uma corrente ideológica diferente da minha. Eles escutam a pregação e põem escudos para dizer, eu já estou pronto e certo, eu sou fiscal de você. Não são poucos os que já vêm para a Santa Missa com o celular ligado para gravar alguma coisa errada que o Papa, que o Bispo ou que o Padre disse. E pombam nas redes sociais. Não escutam mais a pregação para mudar de opinião. Esses verão as prostitutas e os cobradores de impostos lá na entrada do reino dos céus dizerem assim, dá licença, nós vamos entrar primeiro. Prostitutas e cobradores de impostos. Os cobradores de impostos para os anciãos do povo que eram ricos comerciantes e proprietários de terra em Israel, cobradores de impostos correspondem àqueles que feriam os bens materiais do povo judeu. As prostitutas correspondem àquelas pessoas que feriam e destruíam a honra da normalidade da família, sendo pessoas sedutoras na rua, desviando maridos infiéis para o pecado. Feriam os que feriam os bens e os que feriam as normas e a pauta dos costumes. Está falando com quem hoje? A turma que não gosta que fere os bens e a turma que não gosta que fere a pauta dos costumes. Já ouviu falar sobre isso? Leia. O que é pauta dos costumes? Jesus diz que exatamente esses dois grupos que ferem a pauta dos bens e a pauta dos costumes, esses dois grupos
pode ter neles mais gente disposta a ouvir a pregação da igreja, prefigurada em João Batista, arrependeram para crer. Você pode ter o que for, a capa dourada que for, a veste sacerdotal que for, a honraria que for de pertencer a um movimento, a uma corrente ideológica, aos devotos poderosos de Nossa Senhora ou de São José ou do santo que for. Mas se você deixou de ser alguém que escuta a pregação, não se arrepende, não crê naquilo que a pregação da Santa Igreja dirige, se você se tornou alguém que se considera sumo sacerdote e ancião, já pronto, e que não precisa de conversão, mas precisa de um celular para fiscalizar o Papa, os bispos e o padre que prega, prepara-te. Não tenha medo. Jesus está em Jerusalém e ele não tem medo de apeitar os fiscais da religião. Essa turma que fiscaliza a religião hoje, essa turma não entrará na participação gloriosa das filhas e filhos que merecem e são convidados. Merecem porque se abriram à graça e não porque fizeram cumprimentos de tradições e costumes religiosos. Não façais nada por competição ou vanglória, mas com humildade cada um julgue que o outro é mais importante e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. A segunda leitura deste domingo. Se você é daqueles que cuida só do que é seu e não cuida também do que é do outro, você é um religioso, religiosa que vive por competição ou vanglória. Religião para vanglória e para competição, para ver qual é o grupo mais importante dentro da igreja, está mais a serviço de Satanás e das cinzâneas de Satanás do que da graça. Não tenhamos medo. Aproximemo-nos do trono da graça, marcados e feridos pelas nossas realidades de pecado, arrependendo-nos, crendo no Senhor, a vida nova brota. Assim seja para nós. Ainda que tenhamos a dolorosa condição dos cobradores de impostos e das prostitutas, mas ouvindo a pregação, arrependendo e crendo, eis a graça. Bom domingo, até a próxima.